Flash TV internacional. Aqui quem vos fala é River Flash TV, como vocês já conhecem. Hoje com um tema muito legal, porque a gente vem fazendo a diferença com a arte e não deixa de ser uma arte espiritual também, o que a gente vai iniciar aqui hoje. De antemão, muito obrigado a iNews, Swiss Multicult Lifestyle Magazine, que deu esse espaço maravilhoso e com muita paz para que a gente possa realizar o nosso programa de hoje e assim vários programas com essa pessoa que faz a diferença no mundo cristão da Igreja Reformada Evangélica. Lyndon Johnson Viana, apóstolo, bacharel em teologia pelo Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, IBAD, no Maranhão. Presidente fundador do Ministério Apostólico Internacional Renovo em Cristo no Nordeste do Brasil, Imperatriz, Maranhão. Ministério iniciado em 2005. Casado há 34 anos com a bispa, parou por aqui, porque a biografia dele, a gente vai ter um programa só para falar biografia e sobre todo esse legado que ele começou já a deixar para a gente aqui neste mundo, que são livros, ensinamentos e poderes e assim, etc. em diante. O nosso programa hoje é baseado no C e o T dentro do cristianismo, dentro da igreja evangélica. O que é personalidade, gente? É um conjunto de características marcantes de uma pessoa. É a força ativa que ajuda a determinar o relacionamento das pessoas baseado em seu padrão de individualidade pessoal e social, referente ao pensar, sentir e agir. Personalidade é um termo abstrato utilizado para descrever e dar uma explicação teórica do conjunto de peculiaridades de um indivíduo que o caracterizam e diferenciam dos outros. Seja bem-vindo, apóstolo Lyndon Johnson Viana. Vamos falar, apóstolo Johnson, se assim o puder. Vontade. E seja bem-vindo ao nosso programa Brasil Flash TV Internacional para a Europa e para o mundo inteirinho, e como a gente realmente resgata as diferenças, o senhor foi observado pela nossa comissão, por mim inclusive, a diferença do mundo evangélico hoje no mundo. Boa tarde. Boa tarde, River. É um prazer estarmos aqui com toda essa equipe e quero externar a satisfação da oportunidade que me foi concedida na tarde desse dia por toda a sua equipe, pela Rede TV, enfim, todos vocês que nos proporcionaram essa condição de virmos bater um papo tão descontraído e falar um pouco das coisas deste mundo atual e das coisas espirituais. Ser e ter, quer dizer, isso termina na personalidade, né? Onde está a igreja evangélica nos dias de hoje dentro desse tema? É um tema tão quanto extensivo e polêmico, River, porque são muitas as denominações, são muitos os pensamentos, são muitos os credos religiosos, mas o que eu posso, em poucas palavras, trazer sobre a pergunta que você fez, é que nós estamos vivendo em uma sociedade que passa por várias transformações sobrenaturais e naturais no campo das relações humanas. Por que isto? Porque atualmente o ser humano, ele tem se preocupado, ele tem dado-se o luxo de buscar só o ter, enquanto ele não se preocupa com o ser. E nós não somos um ser apenas natural, nós somos um ser espiritual. E por nós sermos um ser espiritual, nós precisamos, antes de ter, nós precisamos ser. Nós estamos vivendo em uma sociedade que
o bem material está acima do bem espiritual. Temos valorizado mais o que é perecível do que é permanente. E tudo isso é por causa do meio cultural, da busca incessante do ser humano por possuir bens, fama, riqueza, para que ele possa se apresentar. E eu entendo que esse ser, ele é algo completamente divino. Ninguém pode ser sozinho. Ele precisa de uma força espiritual para transformar essa personalidade humana em uma personalidade espiritual. E por isso nós temos caminhado, River, no longo de 25 anos, trazendo sempre esse discurso, ser antes de ter. Porque uma coisa que tem me preocupado, River, é com a questão, o conteúdo e a embalagem. As pessoas têm mostrado muito a embalagem. As pessoas têm colocado muito, evidenciado o que aparenta ser. Mas por trás deste aparenta ser, nós vamos ter um ser que não é o que ele demonstra ser. E isso talvez seja o maior conflito hoje da humanidade. Por isso nós estamos tendo uma sociedade completamente sem identidade, com tantos conflitos e tantas guerras existenciais no meio das famílias. Perfeito. Dentro do ser e do ter, no meio principalmente do cristianismo, o senhor acha que a educação seria uma forma de enquadrar o ser humano mais nessa direção do ser do que do ter? Sem sombra de dúvida, River. Por que eu posso afirmar isto? Porque eu já vivi os dois paralelos. Eu já tive tanto de um lado, como estou do outro lado. Eu já fui um ser apenas natural, e hoje eu sou um ser espiritual, com algumas evidências sobrenaturais na minha vida. E esse manual de vida chamado Bíblia Sagrada foi o caminho que me trouxe a condição de melhorar a minha personalidade, o meu ser, o meu ter, porque uma das minha maior preocupação hoje não é ter, é ser. Eu tenho pregado muito mais com a minha vida do que com a minha própria boca. O discurso, às vezes, fala menos do que a personalidade espiritual que foi gerada em mim. Nós notamos no apóstolo Lyndon Johnson Viana, no apóstolo Johnson, que o ser dele é muito forte. E a preocupação do ter é mínima. Acho que isso que chamou mais atenção na nossa produção, para que a gente fizesse vários programas com ele daqui para frente e seguisse com ele muita coisa que vocês vão ver e vão conhecer a fundo e vão se surpreender. Porque poder, força, tem em todas as partes do mundo, mas só para alguns. E principalmente para os que merecem, para os que têm méritos. E ele, eu tenho certeza que é um deles. O que falta nos líderes religiosos para chegar até o ser? Hoje, nós temos vários líderes. Vocês têm, falo nós, porque temos vários líderes religiosos de várias religiões. Mas falando no cunho evangélico, no cristianismo, o que falta nos líderes que tem líder e líder. Quer dizer, tem pastor e pastor, apóstolo e apóstolo, bispo e bispo, e assim por diante, para se enquadrar nesse ser e não no ter. Uma pergunta
um pouco complexa para que eu possa responder, né? Não botando saia justa. Falar na liderança, eu acho, né? que é uma questão... Aqui o senhor vai estar dando uma dica também. Eu peço para vocês que tomem essa resposta agora como uma dica, como um caminho, como um esclarecimento, não como uma opinião formada ou como uma imposição, por favor. Sem dúvida. Bem longe de mim fazer algum comentário ou estar aqui como um único modelo de autoridade. Não é isso que eu quero falar. Eu quero apenas ressaltar o que o canon sagrado fala. Você me perguntou o que falta para as lideranças espirituais poderem realmente viver o ser. River, eu acredito o que... líder, no o caso. líder. Eu acredito que tudo é espiritual. Tudo começa no espiritual. Nós somos um ser espiritual, até porque viemos de um ser espiritual, um Deus supremo, um Deus que criou todas as coisas. E dentro da palavra de Deus, eu encontro muitas referências bíblicas sobre duas palavras que são indispensáveis para que, nesse cunho espiritual, os líderes possam realmente ser e ter sem precisar ostentar. Primeira palavra é conhecer verdadeiramente o que é amor. Perfeito. O amor, ele neutraliza tudo. O amor, ele nos traz a oportunidade de amar o próximo como a nós mesmos, como ensina a Bíblia Sagrada. E a outra palavra é uma palavra chamada unidade. Quando nós temos unidade, mesmo que venhamos, River, pensar diferente, mas nós temos uma causa maior, o reino. Eu faço parte de um reino. E se eu faço parte desse reino e sou parte do corpo, eu preciso entender que a bandeira maior aqui é a bandeira do reino. Então, dentro desta unidade, vai acontecer o que está escrito no Salmo de número 133. Por favor. Quando a Bíblia diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Sem união nós nunca vamos conseguir chegar a lugar algum. Nós temos exemplos de muitas igrejas e ministérios que começaram bem e com o passar de algum tempo se perderam e passaram a dar vazão a alguns comentários desnecessários, exatamente por falta de amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a si mesmo, e ter essa unidade, porque essa unidade vai nos levar a lugares bem mais longe do que os nossos pés, do que o nosso próprio ministério. Perfeito. O senhor acredita, ou estou perguntando, mas assim, vários exemplos dentro dos estudos que eu já fiz em várias outras vertentes religiosas, que quando o líder atinge o ter, às vezes perde o ser. É exatamente, River, por causa do primeiro assunto que tratamos, a personalidade. A personalidade de um cristão, ela precisa ser forjada, ela precisa ser trabalhada e ela precisa ser ajustada. Tem que haver um equilíbrio entre o ter e o ser. Só que está invertido os valores. Só um momento. Então, isso me deixa, isso deixa bem claro, né? Me deu a conclusão, me deixa concluir que tem que estar preparado para o ter. Sem dúvida. Tudo começa na educação. Eu não acredito que um país, uma nação, um povo possa crescer e entender o processo realmente espiritual na sua vida sem o conhecimento. Está escrito nessa palavra, no livro de Oséias, capítulo 4, versículo de número 6, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então o conhecimento, ele gera a educação.
E essa educação vai nos trazer personalidade. E uma personalidade definida. Em algum momento, eu ouvi da sua boca que o perfume é algo muito definido. O perfume fala de personalidade. E se o perfume fala de personalidade, está falando de identidade. Você tem que ter a sua e eu tenho que ter a minha. Exato. E nós juntamos essas personalidades e unificamos ela em um único propósito. Aí nós vamos poder possuir, ter e ser sem ostentação, sem pisar no próximo e sem querer ser melhor do que o seu próximo. Eu tenho buscado diariamente uma simplicidade, uma humildade em Deus, que tem me trazido a condição de eu pregar o Evangelho em 3 continentes da Terra já, River. E eu sou muito feliz por isso, porque há 25 anos atrás essa profecia foi liberada sobre a minha vida, que o Senhor me levaria a todos os continentes da Terra. E hoje, pela primeira vez na Suíça, eu estou tendo a oportunidade, através da sua pessoa, da sua personalidade, que buscou com a sua equipe alguma coisa, alguma virtude neste líder, que franqueou essa oportunidade desse bate-papo tão gostoso, onde não estamos aqui para julgar e nem ser o único líder que já alcançou alguma coisa, não. Do outro lado, nós temos aí líderes maravilhosos, líderes que Deus já levantou em todos os sentidos. Estamos aqui apenas num bate-papo bem descontraído entre o T e o C, porque eu tenho me preocupado. As pessoas, depois que passam a possuir, elas deixam de ser, porque a personalidade, a identidade precisa ser curada e transformada para poder ter. Até porque nos bastidores, né, a gente, até no privado, a gente veio conversando, vários líderes, assim, altamente, com base muito sólida, altamente baseados, assim, totalmente com raízes muito fortes, acabaram se quebrando depois do ter. Então, a questão agora é a seguinte: personalidade é um talento que precisa ser lapidado ou personalidade se pode adquirir? Precisa ser lapidado, você traz de berço, mas você precisa ser trabalhado. É um talento. É um talento. Eu tiro por Estou falando no cunho espiritual. Exatamente, eu tiro pela minha pessoa. Eu já não sou mais a pessoa de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Eu melhorei um pouco. Porque a minha personalidade, ela está sendo trabalhada por líderes, pelo Espírito Santo, pela própria igreja, para mim ter um comportamento adequado dentro de uma ética cristã. Por exemplo, você trabalha no mundo secular, você é uma personalidade, você é uma pessoa que entrevistou já muitos famosos do mundo inteiro. E Deus franqueou essa oportunidade através da sua pessoa. Mais um famoso. Né? Não. Aqui nós queremos ser apenas servos. Eu sei. Já me contento ser servo. Mais uma personalidade. Né? É mais uma personalidade que está lutando para dar um exemplo para uma sociedade desajustada e uma sociedade que já não tem mais amor, que já não ama mais o seu próximo. Ela busca os seus interesses pessoais e esquece que um dos grandes ensinamentos do Mestre Jesus foi que nós deveríamos amar o nosso próximo, que nós deveríamos repartir com quem não tem. Então nós estamos aqui repartindo um pouquinho dessa personalidade que ele vem gerando em mim. Então eu estou adquirindo conhecimento, estou sendo trabalhado como se eu fosse um diamante bruto. Dentro desse diamante bruto está tendo excessos, e esses excessos são tirados, são cortados, e vai gerando em mim um conjunto de valores morais, espirituais, sociais, né? Para que eu possa estar em uma sociedade sem arrogância, sem soberba, sem altivez de espírito, respeitando o credo religioso de cada um. E acima de tudo, sem mentira. Sem mentira, porque está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32.
Eu dando uma olhada na tua biografia, na vossa biografia, falando assim, eu vi que o senhor acaba sendo um especialista de dar personalidades ou personificar cada ministério. Quer dizer, o senhor, não vou falar de abaixo acima, depois o senhor vai explicar isso para a gente, dentro do evangélico, da igreja cristã evangélica reformada, o senhor vai explicar essas hierarquias rapidinho para o pessoal se situar quem não é cristão, por favor. Mas o senhor é aquele apóstolo, quer dizer, está acima, o senhor roda o mundo e em cada ministério, em cada igreja, o senhor fica um pouquinho para dar caminho para o ser. Fala desse trabalho maravilhoso e desse poder de poder direcionar o ser humano para o ser humano para ter uma personalidade, o líder principalmente, dentro do seu ministério. Olha, Rive, dentro do chamamento de Deus para os líderes na terra, a Bíblia vem nos falar no livro de Efésios, capítulo 4, versículo de número 11. É um texto tão quanto conhecido a muitos, que diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Okay. Então observe que são 5 chamados de Deus para um homem. Eu já passei em todos eles. Eu comecei há 25 anos atrás, apenas como um membro de igreja, cheguei ao diaconato, cheguei ao presbitério, me tornei um evangelista, cheguei ao nível pastoral, pastoreei por cerca de 10 anos no Brasil, e depois fomos levados a Jerusalém pela Colisão Apostólica do Brasil, e lá nós fomos treinados, lapidados, separados para uma colisão apostólica internacional para trabalhar o transcultural. Então hoje eu tenho os 5 chamados na minha vida. Deus tem me dado essa condição e dentro do apostolado nós temos trabalhado lideranças no Brasil, nos Estados Unidos, que a gente já está lá desde 2010, temos caminhado, temos ido, né? Temos andado na Flórida, temos andado em Massachusetts, na Geórgia, enfim. São 7 estados dos Estados Unidos que nós temos dado palestra, temos pregado, ministrados, que Deus tem nos dado a condição de compartilhar com aquela liderança que tem nos recebido, com muito respeito, acerca realmente desse ter e do ser. E Deus tem dado essa condição para que a gente compartilhe com eles dentro daquilo que eu fui chamado. Hoje, eu não deixei de ser um pastor, eu sou um pastor, certo, apenas no ofício do apostolado. O que é a função de um apóstolo que um pastor não tem? Cada um desses chamados, River, tem um desígnio, tem um ofício. E o ofício hoje do apóstolo é ir, ser enviado às nações, aos territórios. Ele foi chamado para profetizar para povos, línguas e nações. Implantar, trabalhar contra a heresia da palavra. Nós temos muitas heresias aí no momento, no mundo atual, e o apóstolo ele vem para nivelar essa problemática do ensino. Por isso que o apóstolo ele precisa ter todo este legado. Ele deve começar desde de baixo e vir todas essas faculdades. Todas essas faculdades. Eu me lembro quando eu fui ordenado a diácono, eu me lembro quando eu fui ordenado a um presbitério, quando eu fui evangelista, quando eu fui pastor e cheguei ao nível apostólico. No Brasil tem muitos apóstolos e a função dos apóstolos que estão no Brasil hoje é trazer esse nivelamento espiritual para as denominações, para a nação, enfim, e para todo o planeta Terra. Essa é a maior função de um apóstolo, é ser enviado para trazer esta palavra da verdade, esta palavra que cura, que sara, que transforma e nos leva até Jesus. Dentro dessa responsabilidade, qual
ponto que o senhor mais se depara, assim, que é quase que normal quando o senhor chega em cada ministério, que o senhor se confronta para poder colocar aquele ser, aquela personalidade, principalmente cristã, e disciplina, comportamento, ética, que é o ser, né? Qual o ponto que o senhor se confronta negativo para o senhor consertar? Mais comum. Geralmente, River, é exatamente a estrutura física e intelectual das pessoas. Exato. Porque cada ministério tem sua estrutura. E seja ela de ordem espiritual, seja ela de ordem física, isso vai, às vezes, nos inibir desenvolver aquilo que queremos desenvolver. Porque muitas das vezes aquele pastor local, ele já tem um credo religioso, ele tem uma vertente que ele busca mais do que uma pessoa que está em todas as vertentes, né? E geralmente, no meu caso, eu tenho sido às vezes confrontado, às vezes, muitas das vezes, eu tenho sido às vezes até colocado, às vezes um pouco de lado por causa dessa verdade que eu tenho buscado para a minha própria pessoa. A verdade, quando ela é muito explícita, ela às vezes ela confronta a estrutura local que estamos chegando. Bem, a resposta então foi aí o ponto comum que o senhor encontra quando chega num ministério ou numa igreja, vamos falar assim para que todos compreendam. O ponto mais comum é se confrontar com o relacionamento dos líderes com a verdade, seria isso? Com a verdade, porque a verdade ela nos ajusta todos os dias. Eu tenho ainda muitos problemas na minha vida. Eu sou um ser cheio Ser humano. de problemas. Ser humano. Mas eu tomei uma decisão para a minha vida. A cada momento que eu aprendo algo, eu boto em prática. Eu procuro mudar. E há muitas estruturas que elas preferem não mudar. E por elas não querer mudar, fica difícil às vezes você implantar essa simplicidade, essa humildade que Jesus falou lá no livro de Mateus, capítulo 11, e versículo de número 28. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus é a supremacia, ele é o líder modelo para o mundo. E ele foi tão simples, a estrutura dele física era tão pequena que os maiorais em Jerusalém não receberam como Messias, exatamente porque ele não tinha uma embalagem que apresentava ter. Mas quando ele chegava no ambiente, mudava tudo, porque nele estava a cura, nele estava o poder, nele estava a vida, nele estava a salvação. As pessoas eram tomadas por algo sobrenatural e elas começavam a se aglomerar e andar atrás de Jesus. Por quê? Jesus não tinha a aparência de alguém que queria se aparecer. Sempre que Jesus fazia um milagre, ele sempre dizia para a pessoa, a tua fé te salvou. Ele nunca dizia, River, o meu poder te cura. Ele sempre dizia, a tua fé te salvou. E a pessoa saía dali convicto que ali era a verdade. Então é essa verdade que eu estou falando aqui, que por algum tempo eu também tive dificuldade de acreditar nela. Eu tive dificuldade de absorvê-la pelo lado correto. E graças a Deus tem me dado a condição e eu estou desenvolvendo dia após dia, River, o desejo de ser alguém melhor para o amanhã. Eu quero deixar um legado. Eu quero que a próxima geração que vem após mim, se até lá não houver o arrebatamento da igreja, elas possam entender. Por aqui passou um homem. Este homem era simples, humilde, mas neste homem
havia algumas virtudes, havia nele algumas características que identifica que ele era um seguidor verdadeiramente de Jesus, o Messias, o Salvador da humanidade. Como o senhor tocou em embalagem, vamos resumir que o nosso tempo está quase acabando. Embalagem, ser, ter personalidade, como é lidar e ter que disciplinar os líderes para que não deixe a vaidade tomar frente da verdade ou da espiritualidade. É uma missão muito difícil. Eu imagino. Liderar ser humano nunca foi fácil para ninguém. No Brasil tem líderes de ponta, líderes que têm ministérios poderosíssimos, faraônicos, né? Temos líderes aí renomados internacionalmente que têm milhares e milhares de pessoas no seu ministério. Fora milhões e milhões de seguidores. Não de seguidores, de dólares. Poder também financeiro. E aí, para controlar essa vaidade e esse ego, qual seria a dica do senhor? Eu resumiria só com uma única palavra: conhecer a verdade de verdade. O que seria isso? Produzir os frutos do Espírito Santo. Praticar os frutos do Espírito Santo, que são 9. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É difícil a gente viver isso, mas é isso que Jesus nos ensinou. O apóstolo Paulo fala isso aos Gálatas, que o Espírito milita contra a carne, mas aquele que tu alimentar mais será o vencedor. Se eu estou alimentando a minha carne, o River, ela vai vencer. Mas se eu estiver alimentando o meu espírito com a verdade, eu vou ser moldado, eu vou ser modificado. E esta vaidade desenfreada que muitos de nós temos vivido, ela vai estar de lado. E o Espírito Santo vai nos controlar a nos levar a uma vida de simplicidade, de amor, uma vida de caridade. Uma vida que nós vamos olhar para o ser humano não por o que ele possui, não pela embalagem, mas sim por o que ele é, pelo que ele possui dentro de si, para que realmente resplandeça em nós a verdade de Jesus. Brasil Flash TV Internacional, agradecendo de antemão a iNews Swiss Multicult Lifestyle Magazine, dando esse apoio nessa estrutura maravilhosa, e o nosso convidado aqui uma personalidade realmente, um exemplo de ser, Lyndon Johnson Viana, apóstolo, bacharel em teologia pelo Instituto Bíblico da Assembleia de Deus IBAD no Maranhão, presidente fundador do Ministério Apostólico Internacional Renovo em Cristo no Nordeste do Brasil, Imperatriz. Que privilégio para vocês. Ministério iniciado em 2005, casado, etc. Muito obrigado. Deixa uma frase, uma palavra da Bíblia como educação para o ser. Eu quero citar apenas Provérbios capítulo 4, versículo de número 23, para que cada um de nós possa meditar nesse encerramento desta palestra. Se tu tens alguma coisa para guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as fontes, todas as saídas para a vida. Shalom Lahema, paz e prosperidade para ti e toda a família, para todo o planeta Terra, em nome de Jesus. O nome